Olá pessoal, eu sou o Carlos Ogata, executivo da área de pagamentos, estou como CEO de uma fintech e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá internautas, estamos aqui com o programa Gestão Executiva e hoje estamos trazendo como nosso convidado o senhor Paulo Aquino. Como vai, senhor Muito Paulo? obrigado, prazer Muito enorme obrigada. estar aqui. Uma honra ser entrevistado por vocês aqui na TV Relacionamento. Obrigada pela sua presença. Eu separei uma pauta aqui para que a gente pudesse compartilhar, que eu acho que nesse momento tão difícil, porém possível, onde todas as pessoas estão se refazendo, se reprogramando, se recriando. Então, eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar sobre o hábito. Né? Temos hábitos, né? E os hábitos muitas vezes nos impedem de co-criar o nosso dia, co-criar uma vida nova. Eu acho que o momento está nos chamando para isso. Realmente o momento pede isso. Na realidade, a gente tem uma vertente muito grande nessa formação dos hábitos, né? A gente primeiro precisa se livrar do que a gente chama de maus hábitos e criar bons hábitos. Agora, para você criar bons hábitos ou novos hábitos, conforme você quiser, isso vai depender muito da maneira como você se integrar ao teu projeto, né? A sua entrega é que é muito importante. E a gente normalmente costuma chamar o hábito de uma natureza adquirida, porque ninguém vai contra a sua natureza. Então, quando você tem uma necessidade, essa necessidade começa a ficar latente e você não consegue solucionar esse problema, você fala, não, isso aqui não é da minha natureza. Claro, pode até não ser da sua natureza, mas a sua natureza, ela pode ser transformada através do quê? Através do conhecimento, onde você vai se autoeducando, e essa autoeducação vai fazendo que você mude seu hábito, e a hora que você conseguir o hábito, você tem uma natureza adquirida. Então é sempre assim, é uma necessidade, um aprendizado, um desenvolvimento, obtenção do hábito, e a sua natureza ela já está incorporada. Para isso então, precisamos nos conhecer. Exatamente. E aí quando aparecer um problema, você simplesmente segue a sua natureza. Ou seja, faz aquilo que você já está habituado a fazer. É um processo, não tem como fugir disso, viu? E também não tem muita receita de bolo. O conhecimento, ele vem muito, primeiro acho que da necessidade. Eu sempre brinco uma coisa antiga, que a necessidade é a mãe da invenção. No momento em que você sente a necessidade, você vai atrás de soluções. Só que às vezes essas soluções elas não são muito claras para você. Por isso é que você tem que estudar e você tem que conhecer e aprofundar o seu conhecimento até chegar na fluência. Quando você tiver fluência naquilo que você está fazendo, aí sim você já pode dizer que o teu hábito está incorporado na tua natureza. Tá, mas muitas vezes um hábito negativo, ele nos engessa na vida, né? Sim, engessa nossas ações. Claro. Porque a vida está pedindo recriar nesse momento. Todos os dias. Então, se autoconhecer, você pode transformar hábitos que te limitam. Exatamente. Pode criar hábitos positivos. Tanto você se libertar de hábitos que estão te prejudicando, te limitando, né, te engessando, como você falou, como você parte para a segunda fase, que é você desenvolver seus hábitos, de modo que eles passem a te ajudar ao invés de te engessar. Exatamente. É um processo. E como que a gente pode... na verdade, a vida é um campo de ação, né? A gente tem uma situação nova, uma necessidade nova, a vida está pedindo para todos nós, nesse momento, entrar com ações, né? Entrar na vida, arriscar. Como que podemos assim, adquirir algumas características ou nos desenvolver para que a gente possa se jogar na vida, né? Sair dos hábitos que nos engessam, ir para a vida, experiências novas, tentativas e novos propósitos? Olha, você sabe que eu tenho uma opinião pessoal minha, que eu acho que muitas pessoas elas não se arriscam por uma razão muito simples. Elas não sabem as consequências que elas terão
depois que elas executarem as ações. Isso é uma coisa que vem da infância, quer dizer, as mães, os pais, de uma maneira geral, eles têm que ensinar as crianças a administrar consequências. E a gente vai se tornando adulto e acaba não medindo muito essa consequência do que ocorre. Por quê? Porque a gente não entende bem o processo. De que você recebe inputs, né, que a gente chama de antecedentes. Esses antecedentes vão modificar o seu comportamento, só que a grande chave da alquimia é que o antecedente ele só muda 25% do seu comportamento. 75% dessa mudança necessária é pela consequência. O que é um antecedente? Uma lei, por exemplo, é um antecedente. Então você tem uma tábua com leis que, se todo mundo seguisse, não teria problema no mundo. Mas não é isso. Uma lei de trânsito, né? Por exemplo. Você veja que o mundo está cheio de contravenções ao trânsito. Por quê? Porque no primeiro momento, quando a pessoa tirou a carta, ela leu a lei de trânsito, ela imediatamente seguiu aquilo. Só que depois ela foi vendo que algumas pequenas contravenções passavam batidas. E, infelizmente, nós vivemos um momento nesse país que é um momento de muita impunidade. Pessoas que fazem coisas sérias, que deveriam ter consequências graves, pura e simplesmente, o pessoal brinca dizendo que passou o pano, né? Então, passa o pano. Então, o que acontece? A pessoa que não tem o que a gente chama tecnicamente de administração de consequências, ela se liberta. Só que é aquela história, como ela não tem administração de consequências, ela fica pesando as coisas. Faço, não sei o que me acontece. Ou faço e pode me acontecer alguma coisa muito ruim. Eu vou te dar um exemplo muito claro, que eu sempre costumo usar. Ainda no trânsito, por exemplo. Você está andando por uma estrada 100 por hora e você vê uma placa, 50 por hora. A placa é um antecedente, do mesmo jeito que você aprendeu na escola. Só que você continua 100 por hora. Aí você está descendo uma ladeira e vê lá embaixo um guarda com um objeto na mão que parece um relógio e um outro aparelhinho na mão, que pode ser um radar. O que você faz? Você mantém o 100 por hora na pista de 50? Não. Você diminui a sua velocidade. Qual que é a diferença da placa de que você aprendeu na escola para o guarda? É a consequência, porque o guarda pode te dar uma multa. Então, a gente, quando pensa assim, nessas consequências, que são muito óbvias, né? Claro, eu não vou passar a 100 por hora na frente do guarda. Só que outras consequências, elas não são tão óbvias assim. Então, quando a gente fala com uma pessoa, quando a gente quer que uma pessoa mude o seu comportamento, o ideal é que a gente entenda qual é a consequência, não para mim que estou fazendo o pedido, mas para ela que vai atender a minha solicitação. E, infelizmente, principalmente no meio executivo, nós estamos aqui num programa de gestores, né, de gestão executiva, e principalmente no mundo executivo, as pessoas não valorizam tanto isso. As pessoas acham que o camarada ele tem que trabalhar e fazer aquilo que ele é pago para fazer e pronto. Mas não é dessa maneira. As pessoas elas precisam ser reconhecidas. Você inclui o outro. Né? Exatamente. Reconhecer é incluir o outro. O pessoal normalmente brinca e fala assim, você tem que calçar o sapato do outro para saber onde o pé dói, né? É mais ou menos isso, de uma maneira assim, bastante simplória, né? Mas no fundo é isso, é você fazer uma proposta para a pessoa e essa pessoa entender que ela tem uma vantagem nisso, sabe? Que pode ser uma vantagem positiva, ela pode ser imediata, pode ser futura, pode ser certa. Dependendo dessas combinações de consequências para a pessoa, ela faz ou não faz. Reconhecer o outro abre uma possibilidade do outro criar também, colaborar. Claro, no âmbito você veja, por empresa, exemplo, né? uma coisa que acontece muito nas empresas. O chefe pede para o funcionário desenvolver um trabalho porque ele está com muita pressa. Aí o camarada passa o fim de semana todo trabalhando, perde o casamento da prima em Campinas e tal, isso aqui, a esposa fica brava, e na segunda-feira ele deixa na mesa do chefe às 8 horas da manhã. O chefe chega ao meio-dia e nem olha aquele papel porque ele tem uma reunião na diretoria. E vai ver só no dia seguinte. Então, o que o funcionário pensa? Puxa vida, você me fez perder o fim de semana para ficar com esse papel aqui. Se eu soubesse, eu teria feito com calma na segunda, mas eu pegava na terça. Mas não, é aquela história. O chefe, quando pede uma função dessa, uma pessoa, ele não está pensando na consequência
para o funcionário. Sim. Ele está pensando no bem-estar dele. Aliás, quando a gente pede alguma coisa para alguém, a gente normalmente não leva muito em conta o fato da pessoa entender exatamente o que você está querendo. Isso é muito importante. Eu uso muito um exemplo, hoje está meio fora de moda, né? Porque a criançada, presente de Natal, já nem liga, né? Mas eu gosto muito de uma imagem que uma vez eu vi, que era do menininho no colo do Papai Noel, e ele estava perguntando, me explica direitinho o que para você significa ser um bom menino. Porque está valendo um presente de Natal. Não vem me dizer depois que se eu xinguei minha mãe eu não fui um bom menino, ou eu não fui na escola eu não fui um bom menino. O que significa para você, que vai me dar o presente, o que é ser um bom menino? Então é muito comum nas empresas, no mundo corporativo, as pessoas recebem ordens e saem fazendo sem saber exatamente o que as pessoas querem dela. Comunicação, né? Eu acho que é desenvolver comunicação. a comunicação. As pessoas têm medo de chegar para o chefe e falar assim, escute, você quer exatamente o quê? Né? Sim. Isso que é muito importante. E exatamente porque você não sabe o que as pessoas querem, você faz do seu jeito. E às vezes é mal interpretado. Sim. E como você, fazendo do seu jeito e sendo mal interpretado, aquilo não vai te acrescentar muito conhecimento, você não atinge a fluência que a gente estava falando agora há pouco, que vai modificar o seu hábito e vai fazer parte da sua natureza. Percebe? É um processo, não adianta. É uma engrenagem. É uma engrenagem. É uma engrenagem, não tem como fugir disso. Interessante, né? A comunicação é tudo, né? Tudo. Muitas vezes é o exercício diário. E nós sabemos que o senhor é um grande escritor também. O senhor poderia compartilhar sobre suas obras, seus livros? Eu, na realidade, não me considero um grande escritor. Eu me considero um escritor... Eu escrevo bastante, não chego a ser um grande escritor. Mas, na realidade, foi uma evolução, porque meus primeiros livros eram livros técnicos, exatamente sobre negócios, sobre aplicar marketing, a psicologia comportamental aplicada e poder fazer negócios, né? Minha vida profissional foi de marketing voltada para negócios. Até que, de repente, eu comecei a escrever contos. E eu me apaixonei pelos contos. E o conto, para mim, é uma coisa interessante, porque eu sempre vejo, eu comparo o conto como uma luta de boxe, na qual você tem que vencer por nocaute. Um romance, você vence por pontos. O conto não, você escreve em 3, 4 páginas, ele tem que resolver o assunto, né? E aí, depois que eu peguei a técnica do conto, eu comecei a escrever contos maiores. E hoje eu estou fazendo novelas. Então eu tenho 5 novelas já, estou acabando de fazer uma que já está para sair. Tem 5 novelas prontas, estou acabando a 6ª. E tenho os livros de contos e os técnicos, que são 24 livros no total. Uau! O conto é uma experiência viva, na verdade. É fantástico. Né? É uma experiência viva. Bom, estamos aqui agora encerrando mais uma entrevista, mais um programa da Gestão Executiva. Sr. Paulo, eu gostaria muito de agradecer por compartilhar a sua experiência né, com os nossos internautas. Por gentileza, o senhor pode deixar os contatos? Olha, o meu WhatsApp é 11 97152 9787 e os meus livros vocês podem encontrar no site que é o bazarfabuloso.com.br. Tá? Ali você tem todos os meus livros e inclusive não só os livros que eu escrevi, como livros de autores parceiros que eu também faço a encadernação para eles, porque eu faço o processo todo. Eu escrevo, edito, imprimo, faço a capa, faço a encadernação, ou seja, eu full service. Mas foi um prazer estar aqui, realmente uma experiência muito inesquecível. Para mim também. Então, nós estamos aqui encerrando. Quero agradecer aos nossos internautas e até uma próxima Gestão Executiva. Muito obrigada.